Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. Que grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo. E é uma grande satisfação também estar na companhia dos nossos amigos, professor Cristian Macedo, professor Arnaldo Sá, e nós agradecemos de todo o coração pela presença, pelo apoio, pela companhia, pelo trabalho que tem realizado juntamente conosco aqui, para que essa mensagem chegue até você. Nós fundamentalmente também agradecemos ao nosso bom Pai, nosso Deus, porque nos permite estar aqui com essa oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus, de compartilhar com os nossos amigos dessa mensagem que é muito própria para o nosso tempo. Porque, professores, nós estamos falando sobre o Apocalipse e é uma mensagem para o tempo do fim, para o nosso tempo. Portanto, aos nossos amigos, o nosso cordial bom dia, uma satisfação tê-los conosco. E nós iremos, nesse momento, convidar nosso amigo Cristian para fazer uma oração e, na sequência, então, continuaremos com o estudo da Palavra de Deus. Convido os amados ouvintes aí do programa Paraíso FM, né? Que fiquem sintonizados conosco aqui até as 12 horas. Nós temos hoje aí grandes coisas a revelar através da Palavra de Deus. E eu quero convidá-lo nesse momento para uma breve oração. Querido Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio imenso de podermos participar desse programa. Obrigado, meu Deus, pelas almas, pelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que nos ouvem a cada sábado ou que nos ouvem na madrugada diariamente. Que o Senhor abençoe essas pessoas, abençoe seus lares, suas famílias, atente para as suas orações, para os seus clamores, para os seus objetivos, propósitos de vida, e que o Senhor abençoe esse programa de tal forma que possa alcançar com a tua mensagem profética essas pessoas que estão, meu Deus, a nos ouvir, e que o Senhor possa conduzi-las à salvação em Cristo Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Professor Arnaldo, o seu bom dia aos nossos amigos, em seguida também o professor Cristian. Bom dia, amigos ouvintes que estão atentos nesse horário tão valioso para todos nós, em que abrimos a palavra de Deus e, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, tentamos repassar a todos as lições maravilhosas que o Senhor tem nos revelado no seu livro profético do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Um bom dia a todos, um grande abraço e que Deus esteja conosco. Muito bem, eu queria mandar um forte abraço aos nossos queridos ouvintes, né, da Rádio Paraíso FM, do programa Novo Tempo, aqueles que nos ouvem, que nos acompanham pelas redes sociais, aí, pelo Facebook, pelo YouTube. E queria aproveitar e mandar um abraço de modo especial a toda a comunidade religiosa aí de Sobral e de regiões circunvizinhas, né? A todos os católicos, evangélicos de um modo geral, assembleanos, pentecostais, presbiterianos, batistas. E não poderia deixar de mandar um abração aí para a nossa comunidade adventista aqui de Sobral e de região, e todos os adventistas que nos acompanham também semanalmente aqui pela rádio e também nas redes sociais, as quais já mencionei para vocês. Que Deus abençoe todos, fiquem sintonizados com a gente. Muito bem. Pelo WhatsApp, você se comunica conosco com o número 9336-4090. E também pelo YouTube, Novo Tempo Paraíso.
E entrando por esse canal, você terá a oportunidade de nos acompanhar ao vivo e a cores aqui no nosso programa Novo Tempo. Mas hoje o nosso tema, professores e amigos ouvintes, o nosso tema hoje também é muito especial. E na companhia desses dois professores aqui, certamente iremos adquirir um conhecimento ainda mais amplo da palavra de Deus no que se refere ao livro do Apocalipse. E hoje, o mistério de Babilônia, a grande meretriz. O mistério de Babilônia. Veja só, o Apocalipse é um livro muito simbólico. E praticamente tudo, não tudo, mas uma grande parte do Apocalipse é transmitida através de símbolos. E aqui nos fala de Babilônia, a grande meretriz. Hoje nós iremos compreender um pouco sobre esses símbolos, o seu significado, o que isso tem a ver com o nosso tempo. Mas, professor Arnaldo, gostaria de começar aqui, usando aqui o nosso guia, para lhe fazer aqui uma pergunta bem importante. E eu lhe pergunto então, que tragédia deixa a descoberto a proclamação das 3 mensagens angélicas? Eu gostaria que você já fosse contextualizando aí com as mensagens angélicas para entendermos um pouco do tema que iremos seguir. Bem, meus amigos, como disse o nosso querido irmão Lindomar, o livro do Apocalipse é um livro de símbolos. E esses símbolos são formas de Deus nos comunicar as mensagens de uma maneira que possa englobar grandes períodos da história. Porque os símbolos são muito perenes, são muito fortes. E ele simboliza no Apocalipse, com a palavra anjo, ele simboliza os mensageiros da palavra de Deus. São aqueles que levam a palavra de Deus para as pessoas. Não significando necessariamente anjos celestiais, são os ministros de Deus e Jesus no céu. Mas aqui, nesse caso específico, quando se trata de mensagens angélicas, são as mensagens do Evangelho. E esses anjos são as pessoas que estão a serviço de Deus aqui na terra para proclamá-las. Quais são essas mensagens? Elas se encontram no livro do Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 12. E nós, resumidamente, vamos trabalhar em cima dessas mensagens para descobrir que mensagens são essas. O apóstolo diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, essa é a primeira mensagem angélica, em que um anjo, ou seja, os pregadores do Evangelho, e aqui a mensagem do livro do Apocalipse deixa bem claro que é um Evangelho eterno, é aquele mesmo Evangelho pregado desde o Éden, em que Deus prometeu um Salvador para Adão e Eva, e chegou até nossos dias. Por isso que é chamado de Evangelho eterno. É um Evangelho que não se limita ao tempo. E fala daquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E nos dias finais, essa grande voz, a grande ênfase dada a essa mensagem seria temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aqui, o profeta do Apocalipse, ele dá uma ênfase especial à questão da adoração. Ele diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Porque até parece que a adoração estaria dividida entre aqueles que adoram
a Deus como Ele quer ser adorado, e aqueles que procuram uma forma de adoração conforme as tradições humanas. Esses temas já foram colocados bem especificamente quando trabalhamos a adoração a Deus no seu dia de guarda, o sábado, e o dia criado pelos homens, o domingo, né, que tem uma conotação pagã de origem no mitraísmo, que adorava o sol. Muito bem, essa é a mensagem do primeiro anjo. O segundo anjo diz assim, no versículo 8, do capítulo 14 de Apocalipse: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a mensagem específica do segundo anjo, a queda da grande Babilônia. Babilônia é um sistema de confusão gerado por aqueles que criaram um sistema novo de adoração, diferente do sistema bíblico, aquele que exige que nós adoremos a Deus como Ele quer que seja adorado. Esse sistema babilônico, meus irmãos, querido irmão Domar, Christian, ele começou nos primeiros momentos da história da humanidade aqui na Terra. E tem até o seu principal defensor. Quando Deus pediu que fosse oferecido a ele animais em sacrifício, porque aqueles animais, os cordeiros, iriam representar a Jesus Cristo, nosso Salvador, o irmão de Abel, por nome Caim, todos conhecem a história, resolveu criar um sistema diferente. Eu vou oferecer frutas para Deus. O sistema babilônico começa aí. E esse sistema se estendeu por toda a humanidade. Cada vez que o homem tenta adorar, não a Deus especificamente, mas a deuses, de uma maneira diferente, está aí implantado o sistema babilônico. E esse sistema vai ruir, meus amigos. Ele não vai permanecer durante muito tempo, porque estamos no fim dos tempos. E Babilônia, como nós vimos na programação da semana passada, para ela está reservada muitas das pragas que cairão e irão destruir o trono da própria meretriz, a grande Babilônia, que é representada por uma igreja, né? A meretriz é uma mulher que representa as igrejas falsas, ou o sistema falso de adoração. Enquanto a igreja pura é representada por uma mulher pura, como nós vimos no Apocalipse 12, já foi comentado isso. E o terceiro anjo, para concluir aqui a nossa história das 3 mensagens angélicas, tem uma mensagem também que é a continuação da mensagem do segundo anjo. No verso 9 diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca da fronte ou sobre a mão, essa marca nós já vimos um estudo completo sobre ela nos nossos programas, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então conclui-se aí a terceira mensagem angélica, concluindo as 3 mensagens, que trata da adoração a Deus e da queda da grande Babilônia e sua punição. Muito bem. Nós vimos então aí já inicialmente um pouco sobre Babilônia, né? No decorrer do nosso estudo iremos compreendendo e ampliando mais sobre esse assunto. E vimos o símbolo de Babilônia muito bem explicado aqui pelo professor Arnaldo, que já coloca esse sistema nos primórdios da história do planeta, lá com Caim. A partir do momento que esse filho de Adão já cria uma forma diferente de adorar a Deus, diferente daquela que o próprio Deus havia colocado. Não é isso, professor Arnaldo? Muito, muito importante, muito interessante isso. Exatamente, estabelecido por Deus, né? Exato. Vemos também, só para chamar a atenção também desse tema, e a gente seguir em frente aqui com o professor Christian, notamos também um outro momento bem importante na história, professor, em que vemos nitidamente também
essa intervenção babilônica no que se refere a uma falsa adoração, uma mudança nesse contexto, quando nós encontramos Babel, a história da Torre de Babel, não é isso? Ali, quando Deus havia prometido aos seres humanos que o planeta não seria mais destruído com água e que as pessoas deveriam povoar a terra e viverem tranquilamente, e de repente alguém vem e diz: não, nós não cremos nisso, nós queremos agora chegar até o topo do céu e nós iremos criar o nosso próprio sistema de adorar a Deus. E por aí vai, né? São, no decorrer da história, muitos momentos, e a profecia bíblica coloca também, no final da história, essa diversidade de formas de adorar a Deus, diferente do que a Bíblia realmente nos ensina. Muito importante entendermos sobre esse fator. Mas, professor Christian, agora, na sequência, já foi citado aqui um pouquinho pelo professor Arnaldo, mas vamos ampliar isso aqui, entendendo uma outra figura, uma outra forma de degradação que é apresentada aqui, representando a igreja caída, essa forma de adoração que é apresentada como Babilônia, mas agora também tem um outro símbolo que nós encontramos aí no capítulo 17, nos primeiros versos. Então, nos fale aí desse símbolo, professor. Professor Arnaldo, é importante a gente deixar bem claro um paralelo que existe entre os capítulos 12 e 17 de Apocalipse, tá certo? Por quê que eu digo isso? Porque no capítulo 12, como nós já estudamos bastante em outras temáticas, é apresentado para os leitores do livro do Apocalipse as características de uma mulher pura, que representa a Igreja de Deus, que é representada como uma mulher fiel a Deus, aos princípios da palavra de Deus, que de acordo com o capítulo 12, versículo 17, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, né? Essa mulher, ela seria perseguida por um período de 1260 dias ou 1260 anos proféticos, né? E quando nós vamos para o capítulo 17, fazendo o paralelo com o capítulo 12, nós vamos encontrar uma outra mulher. Mas uma mulher revelada de uma forma totalmente diferente da que é apresentada no capítulo 12, fazendo menção à Igreja de Deus. A mulher do capítulo 17 é uma igreja também. Assim como a do capítulo 12, mulher em profecia, nós vimos diversas vezes, em diversos programas, mulher em profecia é igreja. Se a mulher do capítulo 12 é a igreja de Deus, mulher pura, né, mulher fiel a Deus, aos ditames da palavra de Deus, a mulher do capítulo 17 representa a igreja falsa, ou o sistema falso de adoração, o sistema falso religioso que impera no mundo moderno, de um modo especial, que teve um domínio muito grande ao longo da Idade Média, mas que iria intensificar a sua autoridade, o seu domínio nos últimos dias. Eu queria ler com vocês os primeiros versos do capítulo 17 de Apocalipse, para a gente ter aqui um deslumbre, algumas nuances dessa mulher descrita no capítulo 17 de Apocalipse. Versículo 1 em diante diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres.
achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com a imundície da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Eu queria ler o versículo 6 também. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João é revelado para João a descrição desta mulher. E eu queria abordar com vocês alguns pontos dos versos que nós acabamos de ler. Tá bom, queridos? Alguns pontos. Primeiro, no versículo 5, é dito que essa mulher é chamada de Babilônia. Não vou fazer menção a isso porque o professor Arnaldo e o professor Domar sabiamente fizeram o contexto, toda a introdução e fizeram uma comparação bem adequada. Mas ela também é chamada não somente de Babilônia, mas também chamada de a Grande. Então, essa mulher, essa igreja, ela é conhecida também como a Grande. É uma igreja grande, uma igreja enorme, de proporções tremendas, globais, universais, né, professor? Universal. A maior igreja do planeta. A maior igreja do planeta. Isso aqui é muito claro, é evidente. Se você pegar o capítulo 17, versículo 5, você vai ver que os autores, que as pessoas que escreveram, que traduziram a Bíblia, né, para a nossa língua, eles fazem questão de dar o destaque na palavra Babilônia, a grande e a mãe das meretrizes. Ela também é chamada, professor, de Babilônia, ela é chamada de a igreja grande e ela é chamada de a mãe das meretrizes. Se ela é a mãe das meretrizes, é porque ela não está sozinha. Tem mais igrejas que estão bebendo do vinho da sua devassidão. Como, professor, nós já temos abordado em outras temáticas, exatamente esse contexto de que a Bíblia não fala de muitos sistemas religiosos, embora hajam muitas igrejas, mas fala basicamente um sistema verdadeiro e um sistema falso. Verdade. O sistema verdadeiro, como já temos mencionado, que vem desde o princípio, o Evangelho eterno, bem colocado pelo professor Arnaldo, não é isso? O Evangelho eterno, ou seja, a igreja de Deus que prega o Evangelho eterno. E o sistema falso, o sistema religioso falso, simbolizado pela igreja, ou a mulher do capítulo 17, não é isso? Isso. Que também vem lá do princípio, não é isso? Verdade, professor. E diz que, além de Babilônia, além de ser chamada de a grande, ou a igreja grande, a maior igreja, né? Ela tem filhas que seguem também os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos, que ensinam as mesmas falsas doutrinas, religioso, né? Que segue o mesmo sistema falso religioso. E eu queria também destacar alguns outros pontos aqui, professor, me permita. No versículo 1, nos diz que ela se acha sentada sobre muitas águas. Ou seja, uma igreja é a igreja dos povos, é a igreja das multidões, é a igreja das nações, é a igreja dos poderosos também. Sabe por quê, professor? Porque diz no versículo 2 que os reis da terra se prostituíram com ela. É a igreja dos poderosos, é a igreja dos grandes líderes mundiais. E outro detalhe mais, diz que ela embebeda a população do mundo, as pessoas que habitam na terra, com o vinho da sua prostituição. Nós vamos falar mais na frente sobre o vinho, tá certo? Ou seja, deixando bem claro que as proporções da influência dessa igreja é muito grande. E eu quero chamar mais atenção para um outro detalhe no versículo 3. O versículo 3 diz que João é levado, é transportado para um local onde ele vê essa mulher montada sobre uma besta escarlate. E essa besta, ela é descrita tendo 7 cabeças e 10 chifres. Nós estudamos no capítulo 13 de Apocalipse, quando estudamos sobre a besta que emerge do mar, que a besta que emerge do mar, ela tem essas características. Ela possui 7 cabeças e 10 chifres. E nós estudamos também, quando nós estudamos também o capítulo 13, e vimos sobre a besta que emerge do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, nós vimos e descobrimos, através da história e pela profecia, que a besta
com 7 cabeças e 10 chifres, que a besta que emerge do mar, é o papado, é Roma papal. Então, quando diz que essa mulher, essa igreja grande, a mãe das meretrizes, a igreja maior, a igreja grande, a igreja que influencia o mundo inteiro e que tem dado a beber do seu vinho ao mundo inteiro, que é a igreja dos poderosos, essa mulher, ela tinha como seu fundamento, como seu sustentáculo, a besta que emerge do mar. Se a besta que emerge do mar é o papado, então a igreja chamada de Babilônia, de a grande, a mãe das meretrizes, descrito no capítulo 17, não é outra senão a igreja católica, chamada também de apostólica, que é o nome que eles atribuem a eles mesmos, Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem como a gente chegar a outra conclusão, professor. Que tem a sua sede em Roma. Que tem a sua sede em Roma. Não na Judéia, em Jerusalém, onde o cristianismo de fato nasceu. É verdade. Na pessoa de Jesus e dos apóstolos. E para finalizar a minha participação, essa primeira participação, eu queria fechar com o verso 6, porque o verso 6 é muito claro quando diz que essa mulher, essa igreja estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Eu pergunto qual foi a igreja que ao longo da Idade Média, através de um instrumento chamado Santa Inquisição, ceifou a vida de milhares, de milhares, de milhões de servos de Deus que procuraram ser fiéis à palavra de Deus. Não há como chegar em outro lugar, em outra igreja que não seja a Igreja Católica Romana. Todas as características apontadas nas profecias, não apenas nesses textos que estamos mencionando hoje, mas em todas as profecias no que se refere a Daniel e Apocalipse, a única forma, o único entendimento que pode ser encontrado e definido é que realmente não há outra forma de pensar que não Babilônia ser uma clara referência ao papado, ao romanismo, ao catolicismo. É isso, professor? Agora, professor Arnaldo, nós até tocamos um pouquinho nesse ponto aqui. A profecia também fala através de símbolos, de características, né? Aí vemos no capítulo 17 também a sede desse sistema, não vamos falar igreja, mas um sistema, porque envolve não apenas uma igreja, mas um sistema religioso que tem a grande e tem as pequenas, as menores, que fazem parte, né, as filhas, que fazem parte desse mesmo sistema que não coaduna com o que a palavra de Deus nos fala. Então, é informado realmente, professor Arnaldo, onde seria a sede, o fundamento desse sistema religioso? Com certeza. A Bíblia não deixa nada de fora. Tem um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. Parece que todos os caminhos proféticos apontam para Roma como sendo a Babilônia prevista na profecia. E a respeito desses símbolos, ainda estamos no capítulo 17 do Apocalipse, queremos deixar assim bem transparente o que diz o profeta e tentar fazer uma interpretação clara desses símbolos. Ele diz: transportou-me o anjo em espírito, estou lendo aqui o versículo 3 do capítulo 17 de Apocalipse. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Quem é essa besta? Quem são essas cabeças e quem são esses chifres? Meus amigos, tudo na Bíblia tem um sentido. Nós sabemos que quem é essa mulher? Ela está assentada sobre uma besta. Besta significa poder. Então, ela se apoia para manter essa grande estrutura religiosa de adoração espúria. Ela se apoia em cima
de poderes estatais e políticos. Ela mesma tem o seu Estado, o Estado do Vaticano, que é uma monarquia. Se você procurar na Wikipédia, você vai ver que é um regime monárquico, regime do Vaticano. Então, a Europa, depois que Roma pagã caiu, ela se estabeleceu em cima dos reis que foram os substitutos dos imperadores romanos. Que reis eram estes? Eram aqueles provenientes das invasões bárbaras. É por isso que a estátua de Daniel tem 10 dedos. E aqui exatamente está escrito na profecia que são 7 cabeças e 10 chifres. Desses chifres, 3 caíram para dar lugar à Roma papal e ficaram 7. Quem está nos acompanhando no YouTube, nós vamos colocar a imagem do mapa com as 7 colinas de Roma, tanto que é chamada a cidade das 7 colinas. E os nomes das colinas são Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Isso aí está na geografia e na história. Só fazendo um parêntese aqui bem rápido, o que eu acho muito interessante em relação à besta que surgiu da terra, que iria fazer uma imagem à besta que surgiu do mar. Sabemos que a besta que surgiu da terra são os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos da América. Eles fizeram a sede do seu governo e batizaram essa sede de Capitólio. O Congresso norte-americano é batizado com o nome de uma dessas 7 colinas de Roma. A imagem da besta já começou a ser formada naquele tempo. Só falta chegar ao seu clímax, né? Mas fechando aqui o nosso parêntese e continuando aqui, para nós concluirmos o nosso pensamento, né, sobre o que significa estas coisas. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Se você der uma olhada nos concílios católicos que reúnem os seus bispos, arcebispos e cardeais, as 2 cores que você vê presente são essas: o vermelho, que aqui no livro do Apocalipse chama de escarlata, e a púrpura, que é a roupa dos arcebispos, e escarlata, a roupa dos cardeais. Quer dizer, a coisa se encaixa. Além do esplendor do ouro, da prata, das pedras preciosas que adornam a sede da Igreja de Roma. Por que ela é chamada grande? A própria palavra católico já diz. A palavra católico significa universal. Procure num dicionário o que significa católico, que você vai encontrar universal. É uma igreja universal. São 1,3 bilhão de membros. É a maior igreja do planeta. Não tem a mais poderosa. A mais poderosa. Se você juntar todo o cristianismo, você vai ter aí mais da metade dos cristãos são da igreja romana. Os protestantes estão numa faixa de 900 milhões. 900 milhões, né? Então você vai ver que a profecia se encaixa, na verdade, aí como uma luva quando se trata dessas características que nós acabamos de ver, que apontam a grande Babilônia. Professor Arnaldo, ali só para concluir, a palavra meretriz não está se referindo a um comportamento de traição sexual, lógico, né? Ela está falando aqui de um traimento, de uma traição doutrinária, né? E não, por isso, portanto, vamos entender bem isso aí. É um adultério espiritual. Né? Exatamente isso, é um adultério espiritual, né?
Professor, ainda sobre a identificação de Roma como a sede, né, do poder papal e da igreja de Babilônia, a igreja chamada de Babilônia, que é a igreja católica, a Bíblia de Jerusalém, numa nota de rodapé, do capítulo 17 de Apocalipse, faz menção, deixa bem claro, nem precisava de fazer tudo que nós estamos fazendo aqui não, professor. Eles mesmos deixam claro isso. Eles dizem que a cidade das 7 colinas é Roma, né? Lógico, nós sabemos disso. E diz que, quando o Apocalipse capítulo 17 faz menção à localização da igreja, dessa igreja chamada Babilônia, eles dizem que justamente Roma é a sede desse poder. A própria Bíblia Católica de Jerusalém faz menção a isso. Eu confirmo, eu tenho essa Bíblia em casa, e eu confirmo que o irmão Cristo está falando aí. Realmente, existe essa nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém. Muito bom, muito importante, todos esses detalhes, nós podermos entender que a Bíblia é muito minuciosa naquilo que fala e não deixa nada de fora. Muito importante saber que tudo isso foi escrito através de símbolos, lógico, no que se refere ao Apocalipse, mas bastante tempo antes de acontecer. Muito antes de acontecer. E certamente que, do ponto de vista de Deus, professor Christian, qual seria a influência, ou qual foi, na verdade, e tem sido, a influência religiosa negativa que é exercida pela Igreja de Roma? Aí no contexto ainda do capítulo 17, né, e também o capítulo 18, de 2 a 4, entender um pouco aí dessa influência negativa sobre a humanidade que é colocada pela Igreja de Roma. Professor, quando nós estudamos agora há pouco o capítulo 17, tem uma expressão aqui no capítulo 17, versículo 2, diz assim: com quem se prostituíram os reis da terra. Mostra que os reis da terra, os poderosos, se prostituíram com ela, fizeram alianças, né? Ao longo da história. Diz que, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam a terra. O texto é muito claro ao afirmar que os habitantes da terra estão embriagados com o vinho da devassidão ou da prostituição de Babilônia. Deixando bem claro que essa igreja exerce uma influência tremenda sobre os habitantes da terra. E falando de um modo específico desse vinho, né, os quais os reis da terra e as pessoas que habitam a terra estão sendo embriagados, professor, eu queria fazer menção a alguns desses vinhos, tá certo? Do qual a igreja caída serve às nações. Por exemplo, as Escrituras nos afirmam, deixam bem claro, que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e de doutrina para os cristãos. Todavia, a Igreja Católica e o poder papal, eles definem que a tradição e os concílios realizados pela Igreja ao longo dos séculos têm mais influência em questões doutrinárias, em questões de regra de fé e para as decisões da igreja do que a própria Bíblia, do que a própria palavra de Deus, professor Arnaldo. Para mim, esse é o pior dos vinhos, porque a partir daí vêm todas as demais influências negativas da igreja sobre o mundo. Quer ver uma outra? As Escrituras são coerentes ao afirmar que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e que só há salvação através dele, e que não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, pelos quais
o ser humano possa ser salvo, está em Atos capítulo 4, versículo 12. E ainda diz mais que Jesus próprio falou que ele era o único caminho, a verdade e a vida. Mas a igreja se acha na autoridade de dizer que Maria, os santos, os apóstolos e os santos que ela se acha na autoridade de dizer que é santo, essas pessoas exercem, e os sacerdotes terrenos, e aí eu me refiro aos padres, aos cardeais, aos bispos, aos papas, se acham na mesma autoridade de Cristo, tanto para intercessão, para mediação, e às vezes, como eles dizem, para ajudar na salvação. Como outros mediadores, quando a Bíblia diz que só Cristo é nosso mediador entre Deus e os seres humanos. Ele chegou ao ponto de dizer que Maria é corredentora. Corredentora. Redentora de forma igual a Cristo. Um absurdo. Um absurdo. Quer ver outra coisa mais, professores? A Bíblia nos diz que nós somos salvos unicamente pela graça, justificados unicamente pela fé. Mas a igreja entende que as penitências e as obras meritórias são importantes também para a salvação. E que sem essa o ser humano não pode ser salvo. Daí o fato de ter enganado milhões, multidões ao longo da Idade Média. E hoje continua enganando. Quer ver outro vinho, professores e amados ouvintes? As Escrituras nos dizem que a lei de Deus, ela permaneceria ao longo de toda a história, sem ser alterada, sem ser mudada. Mas a igreja se achou na autoridade de mudar a lei de Deus, de trocar um mandamento que nos diz através da sua palavra, em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, que o sábado é o mandamento, é o dia de guarda dado por Deus. Mas a igreja se achou na autoridade de trocar esse dia por um outro dia, pelo primeiro dia da semana, pelo domingo. E ela afirma ainda que essa mudança não foi dada por uma autoridade bíblica, ou por uma vontade de Deus, mas era uma decisão da igreja. E nós poderíamos citar outras mais, nós poderíamos citar aqui o batismo por aspersão, a ideia de que os mortos estão conscientes em algum local após a morte, ou no inferno, ou no purgatório, ou num limbo, ou uma encarnação. São doutrinas que surgem dentro da igreja, mas que se espalham para as demais religiões, dando aí a influência dela sobre o mundo. Então nós estamos vendo aqui, professor, alguns dos vinhos, não vou citar muita coisa não, mas porque o nosso tempo não nos permite, mas nós temos aqui uma lista muito grande. Então a influência da igreja sobre o mundo, ela é muito poderosa, ela é muito forte. Aí já e tem não é... mantido, professor Arnaldo, um monte de pessoas no erro. E o que vai coincidir de levar essas pessoas, caso não ouçam o apelo que vem agora, à perdição. Aí já não é mais nenhuma taça de vinho, né? É uma adega inteira, né? Verdade. Mas, professores, professor Christian, professor Arnaldo, nós já estamos agora seguindo para a nossa reta final. Eu quero fazer aqui uma pequena abordagem, eu vou chamar a atenção do professor Arnaldo para o Apocalipse no capítulo 18 e o verso 4, e fazendo aqui uma pequena abordagem nesse contexto, pensando o seguinte: veja só, Deus, ele nos apresenta as características desse sistema através de símbolos, para que através do estudo da palavra de Deus, nós pudéssemos compreender, identificar e comparar no contexto bíblico, para sabermos qual é a verdade, qual é a vontade de Deus. E, logicamente, entendemos, e nós não estamos aqui pregando contra uma religião, contra pessoas,
nós estamos identificando dois sistemas religiosos apresentados na Bíblia. Um é verdadeiro, é o Evangelho eterno, é aquele, como é identificado, o professor Cristian bem mencionou, Apocalipse 12, no verso 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou têm a fé de Jesus, ou em Jesus também, certo? Então, é importante notar, professor Arnaldo, que Deus usa de misericórdia para com todos. Não importa que eu esteja num sistema religioso não verdadeiro, que não está coadunando com as verdades bíblicas, mas que infelizmente eu não tenho culpa, de certa forma, por escolha, por eu ter nascido num contexto religioso, numa cultura diferenciada, certo? Então, nós, muitos evangélicos que nasceram e se criaram ali naquele contexto e que morrem acreditando que o seu contexto religioso é verdadeiro, católicos e protestantes, hindus, brahmistas, budistas. Podemos comprovar pelas Escrituras que o povo de Deus está na Igreja Católica. É por isso que Apocalipse 18, 4, a Igreja Católica e em outras denominações, por isso que no Apocalipse 18, 4 diz: retirai-vos dela, povo meu. Meu amigo, minha amiga, nós dizemos isso com todo respeito, porque nós também fomos católicos durante muito tempo, temos muitos amigos, irmãos queridos, parentes próximos, pessoas maravilhosas que hoje estão servindo a esse engano. Mas Jesus faz esse convite, um convite muito sério, porque se nós não nos retirarmos como o povo de Deus que estamos sendo enganados, se nós não nos retirarmos desse sistema enganoso de adoração, está muito claro, nós seremos cúmplices de seus pecados. É por isso que ele diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices desse vinho embriagante de doutrinas espúrias que esse grande sistema chamado Babilônia nos oferece. Verdade, professor. Veja, o convite é para sair de um sistema falso. É um convite de salvação. E Deus considera como seu povo, como seus filhos, todas as pessoas sinceras que se encontram em todos os ramos religiosos. Isso significa, num contexto de um sistema babilônico, um sistema falso, onde inclui a grande e as pequenas, as filhas. O convite é um convite de salvação para o povo de Deus. Bem mencionou o professor Arnaldo, um povo de Deus que está ainda equivocado, como o apóstolo Paulo esteve. O apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos, mas ele era absolutamente sincero naquilo que ele fazia, achando que estava prestando um serviço a Deus. Como nós falamos e repetimos nesse programa, é o convite de Deus para a salvação dos seus filhos. Veja, quando Jesus estendeu o perdão, ele estendeu para toda a raça humana. Deus considera todos como seus filhos. Ele quer que todos sejamos seus filhos, mas infelizmente, nós fazemos escolhas erradas, na maioria das vezes. E no que se refere à religião, nós fazemos escolhas sem o conhecimento da palavra de Deus. E o convite é exatamente esse, para nós buscarmos nas Escrituras Sagradas o conhecimento da verdade. E ele então diz: sai dela, povo meu, porque se vocês permanecerem no erro, vocês serão cúmplices dos mesmos erros.
o nosso convite hoje, no programa Novo Tempo, é a você, amigo, aceite o convite de Deus, o chamado de Jesus, para sair de um sistema falso para um sistema verdadeiro. E o sistema verdadeiro, não estamos falando de uma religião ou de uma igreja. O sistema verdadeiro é o sistema bíblico. É a adoração conforme apresentada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Porque no momento em que nós aceitamos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, nós estaremos no verdadeiro sistema religioso que é dado por Deus. Portanto, nós estendemos esse convite e aproveitamos também para convidá-lo a estar conosco no nosso próximo programa, onde estaremos estudando e meditando em mais um tema maravilhoso desse livro incrível que é o Apocalipse. Portanto, o nosso grande abraço, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.